Shabbat Shalom, amados irmãos, mais uma vez. Shabbat Shalom. Amém. Vamos estudar a nossa porção de hoje, porção Shilach Lecha, que significa? Envia por ti. Isso, envia por ti. Envia por ti. Está em Bamidbar, em Números, capítulo 13, a partir do verso 1 até o capítulo 15, verso 41. Temos Haftarah em Josué e Yehoshua, Josué, capítulo 2, verso 1 até o capítulo 2, verso 24. E também na Brit Hadashah, Hebreus, capítulo 3, versos 7 a 19. Então, queridos, conforme já adiantei, em razão de termos estudado o ano passado a questão dos espias, está gravado no nosso canal no YouTube, Sinagoga Israelita Messiânica. Aí os irmãos, por gentileza, podem acessar o vídeo correspondente ao nosso estudo do ano passado. E eu vou tratar do estudo de hoje a partir do capítulo 14, verso 20. Então nós iniciaremos com a leitura, e faremos aqui algumas exposição de alguns tópicos. Tá bom? Os irmãos fiquem à vontade para questionar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, que nós esclarecemos. Então vamos lá, capítulo 14, verso 20. Tornou-lhe Adonai, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Aqui é Moisés pedindo perdão. Vamos contextualizar aqui no capítulo, no verso 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Então, verso 20, no capítulo 14. Tornou-lhe Adonai, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, olha aí, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória de Adonai, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes. Olha aí, me puseram à prova 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Quais pais? Abraão e Isaque. Isso, Abraão, Isaque e Jacó. Sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então, queridos, aqui nós vemos o Eterno perdoando o povo a pedido de Moisés, mas ao mesmo tempo traçando as diretrizes da punição. Ou seja, pecaram contra mim, por 10 vezes eu tolerei. Ou seja, isso tem consequência. Todo pecado tem consequência. E o Eterno deixa claro quais as consequências da desobediência desse povo. Me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Então aqui o Eterno coloca como desprezo a desobediência, colocando-o à prova durante 10 eventos. Que 10 eventos são esses? Apenas para recordar, Êxodo 14, 11, foi porque onde o povo murmura. Então aqui agora eu vou citar os 10 questionamentos que o povo fez, nada obstante, o Eterno nos conduzir. Nós sabemos que o Eterno nos conduzia com a presença da nuvem, nuvem que durante o dia era um verdadeiro ar-condicionado e durante a noite era um aquecedor, e ao mesmo tempo, obviamente, sinalizando e conduzindo o povo de acordo com a trajetória que o próprio Eterno traçava. Então, lá em Êxodo 14, 11, diz, o povo questionou: foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tiraste para morrermos nesse deserto? Olha aí, colocando o Eterno à prova. Gente, o Eterno, eu tenho repetido isso
várias vezes, porque isso é uma verdadeira catequese para nós. Nós temos que compreender que todas as promessas do Eterno já estão na sua santa instrução. Tudo já está devidamente registrado. Ou seja, ele já lançou a palavra dele, tanto para quem obedece quanto para quem desobedece. E uma coisa que nós temos que saber, via de regra, o Eterno, ele próprio declara: eu sou Adonai, eu não mudo. Nele não há sombra ou variação de mudança. Então esse é o caráter do Eterno, essa é a regra, ele não muda. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Naquilo que nós formos obedientes, se diligentemente obedeceres os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, nós recitamos o Shema pelo menos 2 vezes todos os dias. Então nós sabemos que se nós formos diligentes em obedecer ao Eterno, nós colheremos as bênçãos decorrentes desta obediência. E todos nós aqui ouvimos agora há pouco testemunhos de fatos maravilhosos, de eventos maravilhosos que o Eterno tem feito no nosso meio. E quem passa por essas experiências tem a sensação, a agradável sensação de estar no centro da vontade dele, fazendo a vontade dele. O Evandro testemunhou: isso era por causa de uma situação que eu apresentei para o Eterno. Da mesma forma, outros que o fizeram. Ou seja, preocupados em fazer a vontade de Adonai, nós somos colocados em determinadas circunstâncias, mas não somos deixados isolados, nós não somos deixados sós. O Eterno, ele cuida de nós, nos dando a resposta a tempo e modo, no tempo certo e do modo pelo qual ele próprio já prometeu na palavra dele. Não virá nenhuma inovação, não virá algo que esteja alheio àquilo que já está registrado. Isso nós temos que ter bem claro na nossa mente. Todas as situações já estão previamente determinadas pelo próprio Eterno. Então, é nesta fidelidade, isso faz parte agora da nossa contrapartida, do nosso crer. Quando nós falamos que nós temos fé no sentido hebraico, emuná, confiança na fidelidade do Eterno, e requer de nós a mesma fidelidade em cumprirmos aquilo que o Eterno já determinou para que nós cumpríssemos, diligentemente obedecermos os mandamentos, as mitzvot que ele nos ordenou. Então essa é a nossa parte, esse é o nosso papel. O que vem de lá para cá como bênção, porque se nós assim o fizermos, nós colheremos as bênçãos, muito tranquilo para nós, porque ele é fiel, ele é justo, e nada obstante aí nossa instabilidade ou a eventual infidelidade, ele continua fiel. Então aqui nós temos um primeiro questionamento do povo. Depois nós temos lá no capítulo 15, 24 também de Shemot, de Êxodo: e o povo murmurou contra Moisés dizendo: que havemos de beber? Então no início eles questionaram: será que é porque não tinha sepulcro no Egito que o Eterno nos trouxe aqui para nos sepultar no meio do deserto? E agora o segundo questionamento: que havemos de beber? Como assim? Eles estão sendo guiados pelo Eterno, o Eterno dando suprimento de tudo, de comida, de bebida. Nós vamos questionar o que havemos de beber? No capítulo 16 também de Shemot, verso 3: reclamaram por comida, pois os filhos de Israel lhes disseram: quem nos dera, olha aí, gente, quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão de Adonai na terra do Egito. Olha onde o grau de murmuração pode chegar. Ou seja, participantes das inúmeras bênçãos desde a saída do Egito, como todos aqueles eventos sobrenaturais, ainda há quem questione nesse nível. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão de Adonai na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende tirado para esse deserto, para matar de fome a toda esta multidão.
Vejam, gente, que o cuidado que nós devemos ter, né, com a nossa fala, com aquilo que falamos. Porque aqui está registrado, né, está registrado tanto para punição, quanto para exemplo para nós, né, de como não agir. E foi por causa disso que o Eterno diz aqui: todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Ou seja, a palavra do Eterno está lançada, como já disse, cumpre-nos obedecê-la. Cumpre-nos obedecê-la. Quando, gente, estamos diante de uma situação que nós já conhecemos a vontade do Eterno, não adianta orarmos de forma contrária àquilo que já está na palavra dele. A nossa oração, ela só será respondida se essa oração estiver dentro dos padrões estabelecidos pelo próprio Eterno. Depois vocês vão entender por que eu estou falando isso aqui um pouco mais à frente. No capítulo 16, verso 20 de Shemot, eles, porém, agora, com relação ao maná, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deles deixaram o maná para o dia seguinte, e criou bicho e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Por quê? Porque a ordem era: não armazene. Não armazene. Vocês vão colher uma porção por dia, à exceção da sexta-feira. Aí sim, lá na sexta-feira, tinha autorização do Eterno para colher em porção dobrada. E nesse caso, o pão colhido a mais, ele não pereceria. Por isso indignou-se Moisés contra eles, quando saíram para colher maná no Shabat, mas aconteceu ao 7º dia que saíram alguns do povo para o colher e não o acharam. Ou seja, tinha promessa, poderia colher em dobro, e ainda assim, no próprio Shabat, que já havia a vedação, alguns saíram para colher, onde o próprio Eterno já tinha dito que não haveria o que colher. Então, é a situação que pôs o Eterno à prova. Sexta situação, Êxodo 17:2. Então o povo contendeu com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber, mais uma vez reclamando por água. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais a Adonai? Sexta situação. Sétima agora, o episódio do bezerro de ouro. Êxodo 32, verso 4. Ele os recebeu de suas mãos e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Este é o famoso pecado do bezerro de ouro, onde certamente o Eterno ficou extremamente irado com isso. Oitava aprovação do povo para com o Eterno, quando rebelaram em relação aos mandamentos. Está em Bamidbar, Números, capítulo 11, verso 1. E aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos de Adonai. E ouvindo Adonai, a sua ira se acendeu, e o fogo de Adonai ardeu entre eles e os consumiu, os que estavam na última parte do arraial. Estudamos aí na semana passada sobre esse episódio. Nona aprovação, reclamando da qualidade do maná agora. Antes era uma situação, agora reclamando da qualidade. E o vulgo que estava no meio deles, isso é, parte do povo que se achegou a Israel, que aderiu aí a Israel, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, a reclamar, a murmurar, e disseram: quem nos dará carne a comer? Também estudamos na semana passada o episódio lá das codornizes, onde o Eterno dá carne, não mais poder, inclusive fazendo com que até morressem de tanto comer carne. E a última aprovação, 10ª, quando acreditaram no relatório dos espias, aí agora contido aqui na primeira parte da porção de hoje. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de
e a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Então, queridos, aqui nós vemos o impacto agora por último, é a gota d'água, né? Teve 9 porções ali que foi enchendo o copo, e a gota que fez transbordar foi exatamente o relatório dos espias. E no estudo dessa porção, nós vimos o quê? Que 85%, mais ou menos, 85% dos líderes, né, nós sabemos que foram enviados 12 líderes, e 10 deles deram um relatório negativo, ou seja, 85% um relatório negativo, enquanto apenas 2, em torno de 15%, Caleb e Josué, né, deram um relatório positivo, animando o povo, né, mas o povo ouviu exatamente os murmuradores, né, e aí nós sabemos, a consequência foi exatamente essa última palavra. Nenhum desses homens que, tendo visto a minha glória, os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, e nós sabemos, obviamente, que além de Caleb, Josué também agiu com o mesmo espírito, ou seja, aquele espírito de confiança no Eterno. O Eterno já havia prometido. Nós lemos nessa porção, eu tenho a referência de Deuteronômio, onde o Eterno dá a ordem: subam, possuam a terra. Essa era a ordem. Por isso, o nome da paraxá, Lehá, envia por ti, ou seja, eu já dei a ordem. Se você está querendo enviar, faça isso por você mesmo. Não é? Aquilo que nós sempre falamos: não faça isso, não faça isso, não faça isso. Eu quero fazer. Bom, então faça, por sua conta. E aí, obviamente, isso terá consequência. Por quê? Porque está dissociado, separado da vontade inicial da terra. O Eterno, ele traça uma linha que ela é reta, ele nos dá um caminho reto, né? Vai por esse caminho. Se nós tentarmos aí algum atalho, algum desvio, nós vamos pagar por esse desvio. Lá em Lucas, capítulo 13, versos 24 e 25, né, diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Esse é o caminho, gente. Esse é o caminho. O Evandro fala muito isso. A porta é estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de fora a bater na porta, dizendo: Adonai, Adonai, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Ou seja, não há espaço. Vai chegar um momento, gente, que não haverá mais espaço. Aqui nós estamos testemunhando uma declaração do Eterno, que após 10 vezes, após ser questionado, ouvir a murmuração do povo por 10 vezes, ele dá a punição. E qual foi a punição? Nenhum desses murmuradores, nenhum desses que praticaram inclusive Lashon Hará contra a terra, que ele havia dito ser uma terra que manda leite e mel, nenhum deles entrará, ou seja, e nós sabemos que por castigo, toda a congregação, toda a coletividade, olha aí o conceito de corpo aqui mais uma vez, todo o povo pagou por conta do relatório negativo de 10 pessoas, de 10 líderes. E em face disso, peregrinaram por 40 anos no deserto. E durante esses 40 anos, todos os líderes e a sua descendência acima de 20 anos, todos pereceram no deserto. Ninguém entrou. A exceção, obviamente, dos menores e dos descendentes de Caleb e Josué. Vocês sabiam que Caleb era líder de qual tribo? De Judá, muito bem. E você sabia que ele não pertencia à tribo de Judá? Ele foi considerado como membro da tribo de Judá. Vocês sabiam que a origem dele é dos queneus?
E aqui nós temos uma simbologia extremamente relevante para a análise, né? Que nós temos um hebreu, Josué, e nós temos aqui um goim, Caleb era goim, aderindo ao povo de Israel, obviamente aqui já tendo um enxerto manifesto, e onde um goim e um hebreu, ou seja, um judeu e um goim, fazendo parte do pacto, os dois, um representando cada povo, no sentido de fidelidade, de confiança para com o Eterno. Nós podemos esmiuçar essa afirmativa no estudo de segunda-feira, tá bom? O líder, Adilson, quem era o líder da tribo de Judá, se não me engano, era Nachon. E ele não aparece. Exatamente. Por quê? Porque aqui há uma determinação. Olha aí no capítulo 13. Capítulo 13, logo no início, né? Disse Adonai a Moshe: envie então homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, tendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandado de Adonai. Esse mandado aqui, gente, já é Shlalehá, por sua conta. Bom, já que você vai mandar, então agora eu vou te dar as diretrizes. Já que você quer fazer, você vai fazer assim. Manda por você mesmo. É você que vai mandar, mas eu vou te dar as diretrizes. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandado de Adonai. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São esses os seus tal. E aí? Eles numeraram aqui 15 e o 16 fala que esses são os nomes dos homens que venderam Deus. Não, começa aqui na verdade, na tribo. São 12. Não, pois é, mas começa aqui no verso 4. São esses os nomes, os seus nomes, da tribo de Ruben, Samua. Então aqui é um, da tribo de Simeão é 2, da tribo de Judá, Caleb. Olha aí, capítulo. Começou a numerar. Isso, verso 6. Então aqui dá um total de 12. Inclusive os dois representantes, né, de José aqui, né, Efraim e Manassés, devidamente representados. Exatamente, não teve aqui representante da tribo de Levi. Então indo os dois para suprir esse número. E da tribo de Judá foi determinado, né, a Caleb, filho de Jefuné. Isso. Queridos, verso 27, 14 e 27. Até quando sofrerei esta má congregação, esse ajuntamento, né? Até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Aqui nós vemos o que? O estado de indignação, de estupefação do próprio Eterno em relação a esse povo. Até quando? Não é? Então, se as coisas estão acontecendo, isso vai acontecer até quando? Verso 28, diz-lhes: por minha vida, diz Adonai, que como falasse aos meus ouvidos, assim farei a vós. 29, nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Aqui, queridos, nos traz um outro princípio, a questão dos 20 anos. A gente sempre bate na tecla da educação dos nossos filhos. Lá em Provérbios diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E aqui nós temos aqui a delimitação de responsabilidade. É interessante que aqui tem um outro princípio para tevilar. As sinagogas mundo afora não batizam antes de 20 anos. Não batizam antes, você sabia? 20 anos, porque a partir de 20 anos é que é contado para fins de responsabilidade espiritual, vamos dizer assim. Ou seja, até os 20 anos está na responsabilidade de quem? Dos pais. Dos pais. Até os 20 anos está na responsabilidade dos pais. Ou seja, será cobrado dos pais tudo que a criança ou adolescente fizer até aos 20 anos de idade. Não significa isenção, significa que será imputado ao pai. Por quê? Porque ensina o teu filho no caminho que deve andar, caminhando, deitando, levantando, acordando, no caminho.
todas as situações. Né? O Shema não é uma reza decorada. Não, aquilo ali é mandamento. É mandamento, onde nos dá diretrizes de como fazer em relação aos nossos filhos. E aí, mais uma vez, né, eu exorto a todos os pais aqui presentes, cuidem disso, porque isso atrai responsabilidade para nós pais que temos filhos com idade inferior a 20 anos. A partir dos 20 anos, eles responderão por si. Agora, até essa idade, a responsabilidade é nossa. Conhecendo ou não esse texto, é responsabilidade. Lógico. Né? E até quando envelhecer, não se desviará dele. Gente, o mais lindo de tudo é essa promessa, porque a palavra diz: ensina o teu filho, ou seja, é um comando imperativo, ensina. Não é, caso você possa, por gentileza, ensine. Não, não é isso. Ensina o seu filho. É uma ordem, é imperativo, é uma ordem. Agora, por quê? O Shema explica isso. Igual eu falei, isso faz parte da nossa catequese diária, das nossas orações diárias. Nós diligentemente obedecemos e diligentemente nós ensinamos a obedecer. E se nós não o fizermos, isso será colocado na nossa conta. Não se iludam, não se iludam. O Eterno não deixa sem consequência. Se formos negligentes, gente, o Eterno não nos dá filhos para nós. O Eterno não nos dá filhos para o nosso deleite. Ele nos dá filhos para que possamos exercitar com os nossos filhos o grande amor que Ele tem por nós. E ensinar aos nossos filhos a ter esse mesmo relacionamento com o Eterno, e inculcar na mente deles que se eles obedecerem, se eles forem fiéis, se eles confiarem, eles terão a verdadeira vida. Aquilo que Yeshua diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por que Yeshua disse que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância? É uma vida agora, entendendo que a nossa natureza de pecador, e entendendo que nós, por meio dele, nós obtemos a justificação pelos nossos pecados. E aí, obtendo a justificação pelos nossos pecados, nós conseguimos ter uma vida plena. Por quê? Porque nós estamos confiantes agora, né, daquilo que será o porvir, o Olam Rabá, o mundo vindouro. Ou seja, caminhamos aqui na certeza, na expectativa e na certeza de que algo muito bom nos espera ali na frente, resultante da nossa obediência após a justificação por meio de Yeshua. Então nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, para que eles compreendam esse plano maravilhoso do Eterno, para que eles adiram a esse plano e, obviamente, venham também a praticar com seus filhos. A palavra diz, né, que você ensina aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. Então, assim, a sustentabilidade do Eterno está em todos os segmentos, inclusive no próprio ensinar das instruções. É uma responsabilidade coletiva, a começar pela célula madre, que é a família, onde a própria família ensina. Depois vem aqui o conceito de corpo também, de congregação, de Kehilá, de Knesset, enfim, onde nos advertimos, nos ensinamos, nos edificamos mutuamente. Ou seja, participantes desse caminho, desse precioso caminho, e aliás que Rabino Shaul fala, esse caminho é que chamam seita, estando plenamente de acordo com tudo que está na lei, na Torá e nos profetas. É esse o caminho que nós seguimos. Não é outro caminho, é esse caminho. Que o Rabino Shaul fala isso lá em Atos, Brit Hadashah, e que infelizmente, muitos ignoram. Então é isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos, para que essa responsabilidade não recaia sobre nós. Se nós fizermos, se nós cumprirmos a nossa parte, o Eterno é fiel para cumprir com a parte dele. Qual seja, a de que os nossos filhos não se desviarão, independentemente da idade, eles voltarão para o caminho. Ou eles, melhor ainda, permanecerão no caminho.
Então, queridos, nós temos que confiar, não é? Nós temos que ter isso como uma meta de vida, no sentido de que toda vez que nós abrirmos a nossa boca, as palavras que serão proferidas sejam palavras de confirmação das promessas do Eterno. Jamais, jamais, jamais duvidando daquilo que Ele nos prometeu, né? Jamais duvidando. Verso 39, 14, 39. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo gente, olha aqui. E o povo ficou extremamente triste. Olha aí. Levantaram-se pela manhã, de madrugada. Olhem a diferença. Gente, essa passagem é fundamental daquilo que falamos em termos de obediência. Sabe aquela coisa assim que nós falamos para o nosso filho? Não faça, não faça, não faça. Ele fez. Aí, depois que ele fez, ele tenta se justificar. Ele vai tentar agora justificar o porquê que ele fez. E sabendo que fez errado, aí agora ele fala assim: ah não, agora eu vou fazer. Bom, não é mais para fazer, era para você ter feito. Isso é uma obrigação que já se exauriu. É mais ou menos assim, né? No direito a gente tem um episódio que é muito fácil de compreendermos. Está acontecendo um casamento, eu contrato um buffet. A comida tem que chegar ali no tempo certo, na hora certa. Se chegar 5 horas depois, já não serve mais para mim. Se chegar no dia seguinte, menos ainda. Não tem mais nenhuma serventia. Ah não, mas eu cheguei, o importante é que eu cheguei. Cheguei atrasado, mas cheguei. Será? Isso é obediência? Então, ouçam a leitura, 39, 14, 39. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou extremamente triste. Levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que Adonai tem prometido, porquanto havemos pecado. Olha aí, reconheceram que pecaram. Bom, agora nós vamos subir. O Eterno já prometeu, vamos subir. Porém, Moisés respondeu: por que transgredis o mandado de Adonai? Pois isso não prosperará. Ou seja, vocês estão ficando malucos? Não façam isso, isso não vai dar certo. Mas não é da vontade do Eterno? Era. Ele já havia dado a ordem. A ordem tem que ser cumprida a tempo e modo. Mandar os espias lá, já foi de acordo com a vontade dele, não com a nossa vontade. E olha o desfecho. Não subais, verso 42, não subais, pois Adonai não estará no vosso meio, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas, os cananeus, ali estão diante de vós, e caireis a espada, pois uma vez... Por que vocês cairão a espada? Pois uma vez que vos desviastes de Adonai, Adonai não será convosco. Olha o verso 44, aqui é o cúmulo da ousadia, né? Recebendo aqui as instruções de Moisés, o servo que o Eterno escolheu para ser ali o intermediador entre o povo, né? Moisés adverte o povo: não façam isso é loucura. Olha o que fazem. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança de Adonai e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Hormá. Queridos, eles tinham descrido, né? Eles não mais acreditavam, preferiram ouvir o relato dos 10. A partir do momento que eles desacreditaram na promessa e creram nesses relatos pessimistas, negativos, contrários à vontade de Adonai, perderam
Perderam a promessa da obediência. Perderam. Não é? Isso nos traz mais uma vez a lição de que para cada ação tem uma consequência. Não é? E mesmo, gente, aqui convém fazer uma ênfase, mesmo que essas palavras denotem uma atitude de arrependimento tardio. É o pessoal do buffet, chegou um dia atrasado. Arrependimento tardio. Isso já não atende mais. Não é? O Eterno mandou lá, era para ter, não precisava ter enviado espias, era para eles subam e possuam a terra. Essa era a ordem. Essa era a ordem. Subam e possuam, vocês vão derrotar. Aliás, eu estarei com vocês. Né? Os seus inimigos serão derrotados. Terra que manda leite e mel. Vocês vão nadar de braçada, né? Usando aí uma expressão. Né? Confiem, vai dar tudo certo. Mas não quiseram dar ouvidos a essa promessa e resolveram agir por conta própria. Ele já tinha ido à frente de Esaú e abriu os caminhos todos de Esaú até o Monte Seir. Exatamente. Mas olha o princípio: a vontade do Eterno é boa, perfeita e agradável. O Eterno, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Se ele me mandar pular, eu pulo. Se ele me mandar passar, eu passo. Eu não questiono, Senhor, mas aqui tem 2.000 metros de altura. Quem vai nos dar carne? Né? Duvidando aí. Será que eles estão pensando que o Eterno não é capaz de fazer isso? Ou seja, não há impossível para o Eterno. Não há impossível. E muitas vezes, queridos, nós deixamos de receber bênçãos exatamente por duvidarmos. Prestem atenção em várias curas que Yeshua fez. Em várias curas, né, que são relatadas na Brit Hadashah. Em muitas delas diz: vai, você está curado, a tua fé te salvou. E essa salvação aí é no sentido de cura. A tua fé te curou. Ou seja, a sua confiança, eu estou vendo aqui que você tem confiança na palavra do Eterno. Então essa confiança vai te dar aquilo que você está pedindo. Por quê? Porque está plenamente de acordo com a vontade do Eterno, obviamente. E aqui eles tentaram fazer exatamente o inverso. E ainda tem aqui um início de arrependimento. O povo ficou triste, extremamente triste. Tristeza, gente, não é sinônimo de arrependimento. Choro não é sinônimo de arrependimento. O que é sinônimo de arrependimento? Mudança de direção. Exatamente isso. É pelos frutos. Está arrependido? Então, 180 graus. Conversão. Exatamente, muda a atitude. Naquilo que está errado, agora eu vou fazer certo. Então, parei por aqui. Isso sim é arrependimento. Não é choro, não é tristeza, não é escândalos, não é emoção. Não é emoção. Vai gerar remorso. No máximo gera remorso. Agora, o único sentimento capaz de fazer com que uma pessoa mude é o verdadeiro arrependimento. Aí sim, quando o arrependimento é genuíno, é muito fácil de identificarmos. Por quê? Porque há uma mudança de postura. Não havendo mudança de postura, balela, foi só um pedido qualquer, uma desculpa qualquer, entendeu? Não traduz a vida de alguém que diz, que declara, que confia na terra. Deixa eu né? Exatamente. Salmo 95:8, Êxodo 6:9, Ezequiel 25, capítulo 20, versículo 9, tem alguns exemplos de atitudes que foram. Vamos ler esses textos, por gentileza. Ricardo, abre em Salmo 95:8, por favor. Eugênio, 95, de 8 a 11. Eugênio, Êxodo 6, de 9 a 12. E Evandro, Ezequiel, capítulo 20, de 5 a 9. Leia, por favor, esses textos. Ezequiel 20, de 5 a 9. Isso, 5 a 9.
Enquanto localizam aí, eu vou ler mais um texto aqui. Números 14, 44, 45, diz assim: mesmo assim, olha aí, mesmo assim, os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa. Foi esse texto que nós acabamos de ler, né? Que aí acabou que eles foram derrotados. Não, já foi lido esse texto. Então, queridos, se o Eterno diz sim, obedeça. Se ele diz não, obedeça da mesma forma. Não tente mudar o não do Eterno. Ele já disse não. Exatamente isso que aconteceu. Por favor, pode começar, irmão. Diga a eles que Adonai Elohim disse: voltem ao dia que escolhi Israel, quando levantei minha mão para os descendentes da casa de Jacó. Eu me revelei a eles na terra do Egito, quando levantei a minha mão para eles e disse: eu sou Adonai, seu Deus. No dia em que levantei minha mão para eles, prometendo tirá-los da terra do Egito, para uma terra que eu havia separado para eles, uma terra fluindo leite e mel, a mais linda de todas as terras, eu lhes disse: cada um de vocês deve lançar fora as coisas detestáveis que tem posto em seus olhos. Não se corrompam a si mesmo com os ídolos do Egito. Eu sou Adonai, seu Deus. No entanto, eles se rebelaram contra mim e não me ouviram. Nenhum deles lançou fora as coisas detestáveis que haviam posto em seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria minha fúria sobre eles e alimentaria minha ira sobre eles, ali, na terra do Egito. Entretanto, por causa do meu nome, não deixei que isso ocorresse aos olhos das nações, entre os quais eles estavam vivendo, à vista de quem eu havia feito a mim mesmo conhecido, a todos eles, a fim de trazê-los da terra do Egito. Então eu os retirei da terra do Egito e os trouxe para o deserto. Pode continuar lendo mais um pedacinho aqui? Tá aí, tá bom. Salmo 95. Pois ele diz: 8 a 11. não endureçam o coração, como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá no deserto. Ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo que fiz. Por 40 anos estive irado com eles e disse: são um povo cujo coração sempre se afasta de mim. Recusam-se a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira: jamais entrarão em meu descanso. Teimosia, rebeldia, nada obstante as promessas. Tem um coração teimoso, obstinado. Tem a versão que fala coração desnorteado. Eu estava conversando isso com o Eugênio ontem mesmo. O que é a correção? Quando o Eterno corrige a pessoa. Por quê? Porque a pessoa está fora do caminho. Tem que corrigir o caminho. Nortear. O norte é a palavra. O norte é a Torá, com certeza. Orientação. É a orientação. Isso aí. Eu vou insistir só um minutinho, enquanto tu vai lendo aqui, porque olha tudo que ele deu e o que ele fez. Olha, é curtinho. Então, eu os retirei da terra do Egito, os trouxe para o deserto, entreguei-lhes minhas leis, eu lhes dei meus estatutos. Ao norte. Se alguém obedecer, terá vida por meio deles. Entreguei-lhes meus Shabbatot como um sinal entre mim e eles. Entreguei meus sábados, né? Sim. Como um sinal entre mim e eles. De maneira que eles soubessem que eu, Adonai, sou o único que os santifica. Amém. Ótima publicação. Eugênio. Êxodo 6, versículo 9 a 12. Isso mesmo? 6, 9 a 12, isso. Depois, Moisés transmitiu essa mensagem aos israelitas, mas por causa do desânimo e da dura escravidão, Olha aí, por causa do desânimo e da dura escravidão, eles não escutaram a Moisés. Então Adonai disse a Moisés:
apresente-se a Faraó, rei do Egito, e diga-lhe que deixe os israelitas sair do país. No entanto, Moisés disse a Adonai: os israelitas não me escutaram. Como é que Faraó me escutará, visto que tenho dificuldade para falar? Queridos, qual que é a observação aqui? Aquilo que, primeiro, a pessoa é obstinada. No coração, ela é teimosa, ela não quer obedecer. E aí, eu vi aqui uma colocação de um estudo que eu achei extremamente relevante da diferença de falar para o coração, falar ao coração, para o coração e no coração. Olha que interessante, falar no coração em hebraico é belev. Falar para o coração é elev. E nisso nós temos a escolha. Agora vejam aqui que fala o seguinte, que uma pessoa que é fortemente levada, agitada pelas emoções, ela está no primeiro exemplo aqui. Ela fala no coração, ela deixa, porque tudo sai da nossa mente. Se nós deixarmos a razão, se a nossa razão for até o coração e nós pegarmos uma porção da emoção do coração para fazer com que a nossa razão prevaleça, isso é falar para o coração. Agora, se nós deixarmos que a nossa mente, que o nosso coração conduza a nossa mente, isso é falar no coração. E assim nós estaremos agindo de acordo, na verdade, com as nossas emoções, de acordo com a nossa vontade e não de acordo com a razão. E aí nós temos aqui alguns exemplos para justificar isso. Jeremias 13, 22. Abra, por favor, Linaldo. Jeremias 13, 22. Eugênio, Gênesis 8, 21. Evandro, Gênesis 27, 41. Ricardo, 1 Reis, capítulo 12, verso 26. Rodrigo, Salmo 14, verso 1. Vamos ouvir esses textos aí, só para compararmos aí a diferença. Jeremias 13, 22. Quando você disser no coração. Olha aí. Quando você disser no coração. Então, no coração é belev. Quando você disser no coração, olha aí. Por que essas coisas aconteceram comigo? Saiba que foi por causa do seu grande erro que a sua saia lhe foi tirada e os seus calcanhares foram tratados cruelmente. Então aqui, falar no coração. Tentem perceber aí a diferença. Gênesis 8, 21. E Adonai começou a sentir um aroma agradável. Então Adonai disse no seu coração: nunca mais amaldiçoarei o solo por causa do homem, pois a inclinação do coração do homem é má desde a sua juventude. Na minha versão aqui diz que Adonai disse para o seu coração. Quem tem uma versão aí semelhante a essa? Confirme, por favor, Gênesis 8, 21. A versão do Eugênio está contrária ao que eu estou dizendo. É 18? 8, 21. Gênesis 8, 21. Adonai sentiu o aroma doce e Adonai disse em seu coração: Em seu coração. nunca mais amaldiçoarei o solo por causa da humanidade, pois as imaginações do coração das pessoas são más desde a sua juventude. Tem alguém que tem a palavra para aí? Além da minha versão? Qual que é a versão? Capítulo 8, verso 21. Tem qual palavra? Para. E Adonai disse para o seu coração. Do Evandro já minimizou ali para em seu coração ao invés do seu coração.
A minha versão que eu tenho aqui diz assim: sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração. Aham, a mesma versão O meu dele. fala e disse a si mesmo. A minha fala e disse a si mesmo. Próximo texto, deixa eu ver se esclarece. É o Gênesis 27:41. 27:41. Esaú odiou seu irmão por causa da bênção que o pai lhe deu. Esaú disse consigo mesmo: o tempo para lamentar meu pai virá em breve, então matarei meu irmão Jacó. Aqui, queridos, fala assim, olha, Deus nos dá a orientação para escolhermos como fazer da forma correta. Cada vez que lemos e disse no seu coração, é uma figura que está prestes a cometer um erro e até prejudicar a sua vida. Então, toda vez que fala que é no seu coração, a pessoa está prestes a cometer um erro, vai agir de forma contrária à Torá. E quando diz, cada vez que lemos e disse para o seu coração, vemos alguém fazendo uma coisa sensata e na maioria das vezes correta. Essa é a diferença aí das duas expressões em hebraico, que invariavelmente nas traduções acaba ficando como sendo uma coisa só. Mas é Aí diferente. bateu a explicação porque Esaú ia fazer uma coisa horrível. Isso, exatamente. Não, é diferente. É diferente. A questão é que muitas vezes na tradução, em termos de Embora. A tradução de embora. beleve ou eleve, acaba ficando uma tradução, uma coisa só. E acaba prejudicando o entendimento do próprio texto. Esse falar no coração, Adilson, é aquele versículo que diz: não estrides no seu próprio Isso. entendimento. Provérbio, exatamente. Porque no coração. Exatamente, é isso aí. No seu próprio entendimento, exatamente isso aí. Mais ou menos a versão do Leão. Essas duas expressões são muito esclarecedoras, porque quando fala e falou o seu coração, ele está brotando mal, né? Aham. Em Jeremias 17 fala: enganoso é o coração. Esse é corrompe no coração. Exatamente, Quem o conhecerá, né? Ele é tremendamente corrupto, desesperadamente corrupto. Então, mas tudo isso para chegarmos onde? Na boa desculpa de que o Eterno conhece o nosso coração. Então, quando nós falamos isto, gente, é como a gente sempre enfatiza, nós temos já o padrão, nós não precisamos inventar nada e pretender criar ou modificar nada. Nós temos uma vontade que é do Eterno, não é a minha, não é a de vocês, né? É a vontade do Eterno. Nós temos que conhecê-la e obedecê-la. Então, eu falo assim, mas o Eterno conhece. Invariavelmente, quando falamos isso, nós estamos nos justificando de um erro. Nós estamos contrariando a vontade do Eterno e ao mesmo tempo, não, mas o Eterno conhece o meu coração, ele sabe que eu não quis. Como assim? Né? Tem que guardar o Shabat, por exemplo. Não, mas o Eterno conhece o meu coração, ele sabe que na verdade eu tinha que viajar, eu tinha que trabalhar, entendeu? É igual, às vezes a gente ouve isso, não, mas eu tenho que ganhar meu pão, quem vai colocar o pão dentro da minha casa? Né? O Eterno conhece o meu coração. E aí a palavra é essa: o nosso coração é enganoso. Quando nós falamos isso, nós estamos nos justificando por contrariar uma norma que já está determinada, que nós não temos o direito de contrariar. Pois não. Quando você diz que ao falar assim, ao ler, e falou ao seu coração, você pode deduzir uma atitude sensata? Sim. O salmista fala, né? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Quando eu perdi meu pai, eu estava sofrendo muito. Encontrei com uma irmã em Cristo, ela falou sobre isso, porque Yeshua, né? Ela falou comigo, falou: Maria, você dê ordens à sua alma. Não ouça a sua alma, dê ordens, dá ordens ao seu coração, né? E eu comecei a falar: por que você está assim? A esperança. Comecei a citar a palavra do meu coração, né? E aquilo mudou completamente o mundo. É isso aí. A diferença é quando a nossa razão determina o nosso coração. Por exemplo, nós temos que guardar o Shabat. Gente, nós temos que guardar o Shabat. O que eu faço com esse mandamento? Eu passo ao meu coração, para o meu coração, para dar aí um toque de gentileza na fala, deixar mais sutil, não falar de forma tão, às vezes, tão rude. Então eu uso a minha emoção para isso. É o contrário de que o meu coração
Aí eu fiquei assim, não, mas eu senti no meu coração que eu podia trabalhar hoje. Mas como assim você sentiu no coração algo que a própria palavra já determinou? Enganoso é o coração. Pois não. Quando, E contrariando a própria razão. é a razão, mas a razão não pode fazer nada fora da palavra. Claro. Né? Isso é importante, eu acho. Sim, que com certeza. senão eu começo a relativizar e tergiversar Não, e sim, inventar. é o que eu falei, Wanda. A única vontade que existe é a do Eterno, contida na santa, boa e justa instrução dele. Entendeu? Não é a vontade humana, é a vontade do Eterno. Então a nossa razão ela tem que compatibilizar ou se compatibilizar com essa vontade. Entendeu? Pois não, Ricardo. 1 Reis. 12 o quê? 1 Reis 12, 26. Acho que eu estou passando de quanto isso, por isso que eu Tá fora? Fala aí. Jeroboão. Disse Jeroboão no seu coração, não é isso? Não, Jeroboão pensou, se eu não tiver cuidado, o rei... Essa versão sua é aquela, né? A versão dele é parafraseada. Então, abre por favor. O texto que você ficou em dúvida ali em Gênesis, o Eterno falou no próprio coração. Ele não falou no coração de terceiro. Obviamente de acordo, né? Lê para mim, por gentileza. Qual? 1 Reis 12, 26. Gente, enquanto ele procura, o Salmo 14, verso 1 diz assim: diz o insensato, onde? No seu coração, olha aí, não a Deus. O insensato, no seu coração, ele diz para ele mesmo, né? Não a Deus, corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Esse é o insensato. 1 Reis 12, 23. 26. Jeroboão. Jeroboão disse no seu coração. No seu coração. O que ele disse no coração dele? Agora o reino voltará para a casa de Davi. Ele falou por si mesmo, né? Se vai estar certo ou se está errado. Então, mas o desfecho disso aqui, pelo que está aqui, é um desfecho contrário. Em 1 Samuel 1,13 fala assim: Davi disse para o seu coração. Aqui é exemplo de direção certa, é o exemplo que o Benelucci citou ali. Né? Por que estás abatida a opinião? Aqui Davi está se repreendendo. Está conversando com o seu coração. Conversando com os sentimentos dele. Espere em Deus. Conversando com os sentimentos dele. Quer dizer, o seu coração está Então, é uma mensagem muito sutil, essa diferença é muito sutil e nós temos que ter o cuidado na hora de examinar e compreender o verdadeiro significado delas. Exatamente para não contrariarmos aquilo que o Eterno já determinou. Agora, o parâmetro continua sendo a instrução perfeita do Eterno. Esse é o norte, esse é o padrão absoluto. Só um minutinho, por exemplo. Eu estou tendo uma certa dificuldade de compatibilizar o desejo do Eterno de gravar a Torá no nosso coração com a importância da mente com o conhecimento da Torá tomar a decisão certa fora da emoção. Então, mas quando diz que ele vai gravar no nosso coração, obviamente na tradução aí, isso significa muito mais o entendimento do que, não se refere propriamente à emoção, não nesse sentido, entendeu? Então, o contexto aí não é esse mesmo contexto aqui, no sentido de direcionar uma coisa certa e uma coisa errada. Quando o Eterno diz que ele vai gravar a lei dele no nosso coração, né, e ele fala, como que é o texto? Gravarei no seu coração as minhas leis. Gravarei na sua mente, né? Lê o texto, por gentileza. Abre aí, Jeremias 31 e outro abre Hebreus 8, 10. Jeremias 31, 31 e outro abre aí Hebreus 8, 10. Mas na verdade o texto fala assim: e porei dentro de vós o meu espírito. Isso. Ele começa por aí, colocando o espírito dele. Aí já está lá em Ezequiel 36, 26. Você achou o texto? De Ezequiel? Ezequiel está aberto aqui. Tá aberto, segure só um minutinho. Hebreus 8:10 está aberto. O que eu te pedi, você já leu? Já li. Ah, tá. Eu já li o do Robão.
Assim. Você já leu, você mandou eu ler. Você já leu. 8, 10. 8:10. Hebreus 8, 10. Então o outro abre em Jeremias 31, 31. Hebreus 8, 10 já foi lido? Levanta a lenda. Esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porém, a Torá na sua mente, Aí, na sua mente. Aí no seu coração escreverei. e a escreverei em seu coração. Pronto, associando uma coisa a outra. Interessante. Associando uma coisa, exatamente. Então o contexto é esse, é associar uma coisa a outra. De modo que, obviamente, que a razão prevaleça. Então, a razão cuidando da emoção. É aquela coisa que fala assim, fulano é muito emotivo. Ele é emotivo, mas o resultado ali, ele é racional ou o resultado é emocional? Entendeu? Se o resultado é emocional, está havendo a inversão. Né? Ele está se deixando levar pelo coração, ao invés de se deixar levar pela mente. Entendeu? Essa é a diferença. E essa promessa em Hebreus também, quando a gente lê que vai colocar no entendimento e vai colocar no coração, Isso, mesmo. seremos tomados pela palavra, teremos paixão em obedecer a palavra. Tanto é que no texto. Paixão por tudo que é do reino, por tudo que é da lei. Tanto é que em Jeremias diz que ninguém mais vai precisar de ensinar nada para ninguém, porque a palavra já vai estar implantada. E isso vai acontecer quando? No reinado de Yeshua, no reinado milenar. Rodrigo, leia aí Ezequiel 36, 26, por favor. É o texto que o Aguinaldo falou aqui, ó, que nós só vamos conseguir isso por causa de Ezequiel 36, 26, é a profecia. Leia, Rodrigo, por favor. Darei a vocês um novo coração e porei um novo espírito dentro de vocês. Aí, ó, você, um novo coração. Por que o Eterno vai ter que nos dar um novo coração? Porque o nosso coração é? Nós vamos ter um coração que não vai nos enganar mais. Pode continuar? Tirarei o coração de pedra da carne de vocês e darei a vocês um coração de carne. Porei meu espírito dentro de vocês e farei viver por minhas leis. Amém. Respeitar os meus regulamentos e obedecer-lhes. Vocês viverão na terra que dei a seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu. Amém. Queridos, eu vou acelerar aqui porque já o dado adiantado da hora. Vejam bem. Então, essa questão do coração está clara. Vamos para o capítulo 15, vou direto para o verso 15. 15. Só comentar, Yeshua falou, ele vos convencerá do Pecado, da justiça e do o pecado é juízo. o que? A transgressão do Torá. Exatamente, pecado é a transgressão do Torá, muito bem. Aí a lei já 1 está no João coração. 3,4. Aí a lei já está no coração. Com certeza. Então, queridos, olha, capítulo 15, verso 15. Isso aqui é para refutar. A primeira coisa que aquilo que eu falei, gente, se nós compreendermos os princípios da Torá, os princípios da instrução do Eterno, nós refutamos qualquer falácia, qualquer pensamento enganoso. E conhecereis a verdade vos libertará. Isso, Yeshua quando cita, e conhecereis a verdade vos libertará, a verdade é a palavra do Eterno. É lâmpada, é luz, é a verdade. Então, capítulo 15, verso 15 diz, 15:16, né? Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós como para os estrangeiros que morarem entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós sois, assim será o estrangeiro perante Adonai. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós e para o estrangeiro que mora convosco. Gente, tem várias referências na Torá falando que é a mesma lei. E aí o que nós ouvimos? Ah, não, isso aqui é para Israel. Ah, não, isso aqui é para o judeu. Ah, não, isso aqui não é para nós. Isso não existe, isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso é um engano do inimigo das nossas almas. Aí vamos ao Apocalipse, você fala quem guarda os mandamentos. Vou terminar com isso. Vou terminar com 3 textos aí. Então, a mesma lei, no verso 29 diz: para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Ou seja, pecado por ação, pecado por omissão, pecado sabendo, pecado não sabendo, é pecado, só que
é a mesma lei, tanto para um quanto para o outro. Né? E aqui, Evandro, quando você mencionou hoje mais cedo, o pecado por ignorância tem rito próprio. A própria Torá dá rito próprio para fazer a propiciação pelos pecados por ignorância. Lá na Brit Hadashah nós temos o que? Fala sobre pecado deliberado. Né? Então e nós sempre repetimos isso aqui, nós podemos pecar por acidente, é esse pecado acidental e muitas vezes por ignorância. Não sabia que era pecado. A pessoa comeu aí alguma coisa, eu não sabia. Né? Ela não chegou ainda nesse nível de entendimento. Para esse pecado é lógico que Yeshua resolve essa questão por completo, né? Mas aqui na Torá tinha um procedimento para o pecado deliberado e para o pecado por ignorância, tá certo? Mas é a mesma lei, todos estão debaixo do mesmo estatuto, qual que é o princípio? Não há discriminação, esse é o princípio. O Eterno não faz acepção de pessoas, uma só lei, uma só instrução. Né? O filho do goim, o filho do judeu, ele tem que ser educado no mesmo padrão. Não é filho de gentio, ele não precisa fazer. Não, onde está isso? Porque todos pecaram. Onde está isso? Todos estão debaixo do mesmo estatuto, todos estão debaixo das mesmas regras, todos estão debaixo das mesmas instruções, todos estão debaixo da mesma graça. Hesed, misericórdia, todos estão debaixo da mesma situação, todos pecaram e carecem da glória da glória. Não foram os judeus que pecaram, não foram os goíns que pecaram, todos pecaram e carecem, fazem necessário. Então todos estão debaixo da mesma lei, da mesma instrução. E aí, queridos, eu vou encerrar com 3 textos da Brit Hadashah, lá em Apocalipse, são textos conhecidos, né, mas que corroboram, né, essa questão de um mesmo estatuto. Deixa eu só ver aqui para se tem mais alguma coisa. Acerca do Tzitzit. Eu volto aqui depois. Acerca do Tzitzit, que eu falei que ia falar. Né? Verso 37. Diz Adonai a Moshe. Gente, tzitzit é isso aqui, ó. Isso é tzitzit. Yeshua usava tzitzit. Foi isso aqui que aquela mulher com fluxo de sangue tocou. Quando ela tocou nesse tzitzit, ela foi curada. Lá em Ezequiel, deixa eu me ver aqui qual que é a referência do tzitzit. Zacarias 8:23. Assim diz o Elohim dos exércitos, Senhor dos exércitos, Adonai dos exércitos, Adonai dos Sebaot. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens. Olha aí, naquele dia, qual dia? Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla, isso aqui no reinado milenar, gente, pegarão na orla, essa orla aí, no tzitzit, pegarão no tzitzit das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que o Eterno está convosco. Essa referência aí da mulher com fluxo de sangue está em Mateus 9:20 a 22. Detalhe que esse tzitzit que ele vai pegar tem que ter o fio azul. Exatamente. Então esse tzitzit, que é o fio azul, tá vendo? Esses fios aqui, gente, tudo isso aqui tem significado. Já vou falar rapidinho sobre isso aqui. Deixa eu só ler o texto primeiro. Fala aos filhos de Israel e diz que nos cantos das suas vestes façam tzitzit pelas suas gerações. E esses tzitzit, em cada canto, presas por um cordão azul. Esse azul aqui é terrelet, que convencionou, né, que hoje em Israel, por exemplo, convencionou-se que isso é feito, hoje está sendo feito em laboratório, porque eles falaram lá que isso era feito de um molusco, para dar uma tonalidade azul. Só que a Torá não fala sobre essa tonalidade.
né? E inúmeros estudos rabínicos aludem ao azul como sendo uma representação do trono de Deus, né? É o azul celeste, é azul. Não tem aqui uma determinação de como esse azul, a tonalidade seria adquirida, por qual meio, então não importa. E aí, os nossos irmãos ortodoxos, muitas vezes, eles não usam o azul por entenderem que, em razão aí da não especificação da tonalidade, eles preferem não usar, né? Particularmente, e com todo respeito, eu discordo, né? Porque quando diz azul, eu penso que é muito mais fácil obedecer colocando um azul do que não colocar um azul, porque eu penso que o azul aqui, para mim, que ele é um pouquinho mais escuro e, na verdade, deveria ser um pouco mais claro. Eu preciso fundamentar isso, porque o azul aponta para Yeshua. Esse fio azul é justamente Yeshua. Pois é, mas isso não há uma especificação ao ponto de eu não obedecer a colocar um azul ao fundamento de que é um azul assim ou um azul assado. Ou seja, eu prefiro colocar um azul do que manter branco, por exemplo. O ponto é o seguinte: eu entendi. O ortodoxo não usa o azul porque ele não crê em Yeshua. Mas aonde que está essa referência? E sendo que a referência na Torá, é isso que eu estou falando. Na Torá fala que é azul. Entendeu, eu entendo que são linhas de pensamento. Uma linha de pensamento fala que o azul. Nós acabamos de falar que não é o pensamento de A e nem o pensamento de B. É a determinação da ideia. Está escrito 15:38. Evandro, lê por gentileza aí o seu 38. O 15:38 na sua versão. Fale ao povo de Israel, instrua-os a fazer de todas as gerações tzitziot. Isso, plural de tzitzit. Nos cantos de suas roupas e a colocarem com a tzitzit em cada canto um fio azul. Pronto, isso está na Torá. Isso está na Torá, né? Agora, qual que é o propósito principal desse tzitzit? A própria Torá diz. Por que fazer isso? Muita gente acha que não, isso aqui não é necessário. É necessário, o Eterno manda. Para quê? Com que finalidade? Olha aí. Verso 39. E os tzitzit estarão ali para que, vendo-os, vos lembreis de todos os mandamentos de Adonai e os cumprais. É para lembrar e para cumprir. Não seguireis os desejos de onde? Do próprio coração. Olha aí, não seguirei os desejos dos vossos corações, nem o dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Elohim. Eu sou Elohim, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por seu Deus. Eu sou Adonai, vosso Elohim. Claríssimo, a ordem é clara, a ordem é muito clara. Vocês vão fazer para que vocês se lembrem e para que vocês cumpram. Então, usando o tzitzit, eu olho para isso aqui, eu estou prestes a fazer uma conduta errada, eu olho e me lembro do mandamento. Que bênção. É claro, gente, que na prática nós devemos nos lembrar sempre, né? Às vezes a pessoa pode falar assim, mas eu não preciso disso para lembrar. Precisa sim. Precisa sim. Uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa. Quando nós estamos usando, é totalmente diferente. Muitas coisas nos vêm à mente. Isso nos dá temor, muito mais temor. Isso efetivamente nos lembra, né, que nós somos um povo separado. E é mandamento. Além de, obviamente, estar em plena harmonia com a palavra do Eterno, cumprindo ali o seu mandamento. Eu acho oportuno dizer, nesse momento, nós somos um povo separado. Que povo é esse? Se torna israelita todo aquele que obedece, né, os mandamentos. E tem o testemunho de Yeshua, com certeza. Vou terminar com esse texto. Só para lembrar aqui, queridos,
uma observação aqui do estudo rabínico fala o seguinte: aquele que usa o tzitzit e não guarda os mandamentos, ele está trazendo juízo sobre si. Porque está cheio de gente usando por usar. Ritual. Mas na verdade não guarda os mandamentos. Né? Vou dar um exemplo do Shabat, por exemplo. Né? Então a pessoa não guarda o Shabat, mas usa o tzitzit. Eu conheço pessoas dentro da igreja evangélica aqui. Está trazendo juízo sobre ele. Por quê? Porque isso tem um propósito específico. Né? Tem um propósito específico. Gente, só para terminar aqui, nós sabemos que os tzitzit, né, eles aludem aos 613 mandamentos. Tá? Esses 613, só para esclarecimento, foi um número que chegou Maimônides, e aí tem discussão acerca de tem menos ou tem mais, enfim, isso não importa. Tá? Fato é que o Eterno nos manda usar tzitzit para que cumpramos os seus mandamentos. Se é 1, se é 600, se é 1000, não interessa. Né? Agora, convencionou-se para fins de confecção, houve uma convenção para... Bom, como nós vamos fazer? O Eterno está mandando usar aqui que tem cordões, que um deles seja azul e tal. Então, a tradição criou o tzitzit dessa forma. E aí, né, o número equivalente à própria palavra tzitzit no hebraico, pegando as letras no hebraico, o nome soma o número 600. Bom, mas são 613. 5 nós. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nós representam os livros do Pentateuco. A Torá, os 5 livros, de Gênesis até Deuteronômio. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia. Né? E a Torá. Então, os 5 representa a Torá. O número de fios, esse número de fios, 600, somos a isso 8 pelo número de fios e 5 pelo número de nós, teremos aí a soma de 613. O 8, aí tem discussão sobre esse 8. Tem uma grande corrente, como diz o Aguinaldo, correntes aí de estudos que falam que esse 8 sugerem os órgãos do nosso corpo que estimulam o homem a pecar. Quais sejam os ouvidos, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso nariz, a nossa mão, os nossos pés, genitais e o nosso coração. Né? Então, isso é uma corrente que fala que tem que ser plenamente subjugado à santificação. Então, em tese é isso aí. E aí tem aqui algumas outras explicações acerca de voltas que dá entre um nó e outro. Mas se eu for nós vamos ficar aqui um bom tempo ainda. Pois não. E 4, porque é norte, sul, leste e oeste? Qual 4? Porque são 4, né? Não, são 4 5. pontas. Não. Os 4 cantos da roupa, né? Alguns fazem alusão aos pontos cardeais. Isso. Pode ser. Também é uma interpretação. Sim, tá? É uma interpretação. O seu é diferente? Não. Todos têm 4. Não, estou falando assim, tem alguma coisa diferente? Não. É só no tamanho. Só o tamanho. Não, esse aqui, porque esse é o maior, é só o tamanho mesmo. Esse grande daí agora? Não. Ele ainda está sendo preparado. Esse aqui que chama de Talit Gadol, é o maior. E aí esse aí é o menor. Esse é o chefe, Katana. Queridos, então, olha, o mesmo estatuto, tudo isso que nós dissemos aqui, serve para todos. Seres humanos, somos todos iguais. Que tem o mesmo Deus. Que professam o monoteísmo, um único Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. E o goim, o gentio, para que ele faça parte dessa mesma família, Romanos 11, ele é enxertado nesta família, na oliveira, por meio
conforme Paulo estabelece lá em Romanos 11, uma vez enxertados, aí sim, uma mesma lei, né? Tanto para nós, judeus, quanto para os gentios. Todos estamos na mesma situação. Só há um meio de sermos justificados pelos nossos pecados, por meio de Yeshua, o nosso Mashiach. Então, uma vez justificados pelo Mashiach, Yeshua, enxertados em Israel, somos todos, aí sim agora uma grande família, somos todos israelitas. Tá? E lá na Brit Hadashah, terminando agora com esses textos, Brit Hadashah, Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Aqui está a perseverança dos santos. Abram lá por gentileza. 1, 12, 17, o outro 14, 12, o outro 15, verso 3 e 4. Então, capítulo 12, verso 17, diz assim, termino com esses textos. Irou-se o dragão contra a mulher, irou-se Satanás, Satã, contra a congregação, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Quais? Os que guardam os mandamentos de Adonai e têm o testemunho de Yeshua. Olha aí, guardar mandamentos e ter o testemunho. Isso aqui, Brit Hadashah, 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos. Qual é a perseverança? Dos que guardam os mandamentos de Adonai e têm a emuná em Yeshua. E por fim, capítulo 15, versos 3 e 4, diz assim: entoavam, gente, isso aqui lá no final de todas as coisas, nós estamos aqui no capítulo 15, fim de todas as coisas, nós sabemos que o Apocalipse narra a história do fim, né? E aqui na história do fim, está dizendo o quê? Que o povo que estava ali sendo salvo, fazia o quê? Entoavam o cântico de Moisés. Ué, mas Moisés não é lei? Entoar cântico de Moisés? Como assim? De Moisés e de quem? De Moisés e de quem, gente? E o cântico do Cordeiro. Bom, então peraí. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O que significa um, o que significa o outro? Capítulo do acabamos de ler. A lei. Isso, a lei e o testemunho. Isaías 8:20, a lei e o testemunho. Se eles não falarem dessa forma, jamais verão a alvo. Olha aí. Versículo-chave para tomarmos a decisão na época. Isso, entoavam o cântico de Moisés, servo de Adonai, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Adonai? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Baruch Hashem. Que o Eterno nos abençoe e que Ele nos capacite a andarmos em plena obediência aos mandamentos dele. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.